Olá, boa noite. Semana começando e o Jornal do Rio está aí no ar com os principais destaques dessa segunda-feira. 7.000 professores. Esse é o déficit de profissionais na rede estadual de ensino. Tem aluno que não sabe o que é uma aula de português ou matemática há quase 4 meses. 2 semanas depois do ataque hacker, o sistema da prefeitura ainda tem problemas e serviços fundamentais para os cariocas continuam fora do ar. Em Rocha Miranda, a mulher se esconde debaixo de uma van para fugir de assaltantes. E no futebol, o Flamengo vence o clássico contra o Botafogo e reassume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais em 30 segundos aqui no Jornal do Rio. A professora Monique Medeiros, a mãe do menino Henri Borel, deixou há algumas horas o complexo de Jericinó, onde ela estava presa. A acusada de participar do homicídio do próprio filho foi beneficiada semana passada por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. E quem tem as informações ao vivo é a Amanda Martins. Boa noite, Amanda. Boa noite para você também, Fernando, a todos que nos assistem aqui no Jornal do Rio. A Monique Medeiros deixou a cadeia no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio, por volta das 4 da tarde de hoje, aos gritos de populares de que ela era uma assassina. Essa soltura era aguardada principalmente por familiares de Monique, que ficaram durante todo o fim de semana ali na porta do presídio. Essa soltura aconteceu hoje quando o documento oficial, o alvará de soltura, chegou até o presídio onde ela estava. A Monique, como você mencionou, Fernando, ela foi beneficiada com uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que revogou a prisão preventiva de Monique Medeiros. Mais especificamente, foi uma decisão do ministro Luiz Otávio de Noronha. Nesse documento, ele alegou que não se pode justificar uma prisão preventiva apenas por um crime, pela gravidade do crime e também pela comoção social gerada por esse delito, que, segundo ele, é o caso da Monique Medeiros. Nessa decisão, o ministro diz que Monique Medeiros precisa comparecer em juízo toda vez que isso for solicitado, proíbe que ela se ausente muitas horas de casa e ela precisa avisar previamente a justiça caso decida mudar de residência. Eu lembro que a Monique Medeiros e o ex-vereador Jairinho, os dois são acusados por homicídio triplamente qualificado pela morte do pequeno Henri Borel, de apenas 4 anos, filho de Monique, ele que morreu em abril do ano passado. Fernando? Será que a Monique Medeiros um dia volta para a prisão, Amanda? Difícil de saber, né? Obrigado pelas informações. E, gente, o cônsul alemão investigado por assassinar o marido no início do mês, no apartamento onde o casal morava em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, foi denunciado nesta segunda-feira pelo Ministério Público por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, triplamente qualificado. O diplomata estava preso preventivamente, mas foi solto também, assim como a Monique Medeiros, por decisão da Justiça, que alegou excesso de prazo para a apresentação da denúncia pelo MP. Os promotores entendem que o prazo, na verdade, só teria começado a contar nessa segunda-feira e pedem que o diplomata volte à prisão preventiva para garantir a instrução criminal, a aplicação da lei penal e também a ordem pública. E um outro inquérito do Ministério Público aponta que existe um déficit, gente, de 7.000 professores na rede estadual de ensino. E, para piorar, não há um prazo para solucionar esse problema. Desde maio, a Lara não assiste a uma aula sequer de matemática e português. O motivo? Não tem professor. São 6 tempos, tem vezes que a gente só tem 2 tempos. A gente anda saindo sempre mais cedo. O mesmo aconteceu com a filha do Júlio, que chegou a mudar de colégio. Optamos por remover a minha filha da FAETEC, que era um sonho dela, estudar na FAETEC,
e retornamos ela para a rede municipal de ensino. Essa tem sido a realidade de aproximadamente 16 mil turmas em todo o estado do Rio de Janeiro. E a situação já virou alvo de investigação do Ministério Público. Segundo o MP, faltam cerca de 7 mil professores na rede estadual. Mas esse número pode ser ainda maior. E o problema afeta até mesmo a quantidade de vagas oferecidas nas escolas. Quem ainda espera por um professor para voltar a ter aula, cada dia que passa é muito tempo. Ficar sem conteúdo é realmente bem complicado. Espero que eles acertem isso, mas está difícil. É um prejuízo difícil da gente quantificar, né, para esses estudantes. Imagina só, 4 meses sem uma aula de português ou de matemática. Bem, vamos à resposta, né? Em nota, a Secretaria Estadual de Educação disse que 286 professores serão nomeados nos próximos dias e que outros 180 estão passando pelos trâmites admissionais. Agora, para suprir a carência, a pasta também aprovou a contratação de 1.500 profissionais em regime temporário e ainda passou a oferecer uma gratificação para que os professores da rede deem aulas extras. Comerciantes denunciam que a Prefeitura de Duque de Caxias mandou demolir, sem avisar com antecedência, os quiosques construídos perto da estação de Saracuruna. O olhar da Dona Penha é de quem está prestes a perder o quiosque que há 20 anos é a única fonte de renda da família. Não sei nem te explicar, é triste, entendeu? A gente vê aqui uma coisa que a gente está ali, todos os dias ali, né? Mas a gente vai correr atrás. Há uma semana, ela e os donos dos 4 quiosques que ficam na praça da estação de Saracuruna, em Duque de Caxias, foram surpreendidos. Ao chegarem para trabalhar, encontraram uma notificação avisando que eles deveriam desocupar o espaço em 2 dias. A prefeitura alega que os quiosques são irregulares porque estão em desacordo com a legislação vigente e que os comerciantes não têm alvará de funcionamento. Mas os trabalhadores dizem que os quiosques foram construídos há mais de 20 anos pelo próprio município. Tanto que cada quiosque é o padronizado, tem a metragem, tem toda a planta fornecida pela prefeitura. Pessoa que trabalha há 30 anos no local, joga eles na rua, sem direito a nada. Arrumem um lugar para a pessoa trabalhar. As obras começaram nesta segunda-feira e a demolição das estruturas deve acontecer de fato a partir de amanhã. A obra deve durar cerca de 2 meses e os proprietários vão receber uma ajuda única de R$ 1.500. Segundo a prefeitura, após a conclusão, os comerciantes vão poder voltar ao local com estruturas móveis que deverão ser retiradas todos os dias. Apesar da promessa, nenhuma garantia foi dada aos trabalhadores. A gente não tem nada, a gente não tem nenhuma prova documental, a gente só tem a palavra da prefeitura contra a nossa, não tem nenhum registro, não tem nada. O ataque hacker no sistema da Prefeitura do Rio completou 2 semanas sem que os serviços importantes tenham sido plenamente restabelecidos. Meu nome é Adriana, eu sou contadora, entendeu? E desde o dia 15/8 eu me encontro com as mãos atadas. Já faz mais de 2 semanas que o sistema da Prefeitura do Rio foi alvo de um ataque hacker e até agora vários serviços continuam fora do ar. Preciso fazer a liberação dos alvarás, a gente precisa fazer a consulta prévia de local, porque sem esse serviço a gente não consegue dar andamento na junta comercial também. Esse ano passado, agora o ano de 2021, eu prestei o concurso do Enem e fui aprovado para a bolsa de 100%. Só que o ProUni ele exige muitos documentos e um desses documentos é o histórico, né? Como o site da prefeitura está hackeado, eles não puderam acessar os meus arquivos. O ataque hacker foi registrado na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. Mas além dos problemas com os serviços, especialistas alertam para o risco de que dados dos contribuintes possam ter caído nas mãos dos criminosos responsáveis pela invasão ao sistema da capital fluminense. Certamente indica que há uma falha no plano de resposta à emergência. Você acha que é para a gente se preocupar? Eu diria que sim. No nosso site band.com.br/Rio, você encontra informações sobre o funcionamento dos serviços da Prefeitura. Hora do primeiro intervalo e na volta, a mulher conta os momentos de tensão que viveu ao fugir de assaltantes e se esconder debaixo de uma van na zona norte da cidade. Não sai daí não, Jornal do Rio volta já.
E a chuva volta a preocupar os moradores de Petrópolis, na região serrana do Rio. A cidade entrou em estágio de atenção. Ao vivo, direto da redação da Rádio Band News FM, Leonardo Macaxeiro tem mais informações. Boa noite, Léo. A mudança foi causada pelo volume de chuva, é isso? Oi, Fernando. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, essa mudança de estágio aconteceu por conta da quantidade de chuva que caiu na manhã de hoje lá em Petrópolis. No bairro Alto da Serra, por exemplo, chegou a chover 94 milímetros em cerca de 12 horas. Segundo a Defesa Civil no município, foram registradas 14 ocorrências, mas nenhuma delas com gravidade. Já os moradores vizinhos ao túnel extravasor, que fica ali na rua Francisco Scali, no bairro Quissamã, dizem que o terreno no entorno continua cedendo e que as crateras aumentaram. Eles temem pela segurança de quem passa por ali. E por isso nós questionamos o governo do estado, que começou as obras no túnel no mês passado. O estado garantiu que a chuva não prejudicou o trabalho que já foi feito até aqui e que não há indícios de que tenha aumentado os riscos das áreas que estão recebendo as intervenções. Mas, Fernando, a gente ainda está num período de frio, né? Ainda não chegaram as fortes chuvas. Mesmo assim, né, os moradores lá próximos ao túnel extravasor estão bem assustados. Tomara que as obras fiquem prontas logo, já que daqui a pouco está chegando o verão. Léo, né? 94 milímetros, você falou, o volume não é nem perto do que choveu no início do ano. Ainda assim, é um volume que preocupa, né? Principalmente depois de tudo que a gente viveu. É sempre muito aflitante a gente ver essas imagens de Petrópolis debaixo da água. A gente continua aqui, então, na torcida, por um lado, né? E, por outro lado, cobrando para que as autoridades continuem, né? E acelerem, principalmente, essas obras para que a gente não viva novamente uma tragédia como a gente viveu no início desse ano. Obrigado pelas suas informações. E olha só, gente, olha que imagem curiosa. É uma nuvem que cobriu o céu da Barra da Tijuca ontem à tarde. O fenômeno raro chamado de nuvem de rolo foi formado por conta de ventos fortes em direções contrárias. Quem estava na praia se assustou. A chegada de uma frente fria nesse domingo virou o tempo na cidade do Rio. Hoje teve vento forte e chuva. A previsão para amanhã é de céu nublado, com possibilidade de chuva durante a madrugada e amanhã. Uma mulher se escondeu debaixo de uma van, gente, para escapar de uma dupla de assaltantes que vem infernizando os moradores do bairro de Rocha Miranda. Veja na reportagem da Amanda Martins. O momento foi registrado por uma câmera de segurança, que mostra a vítima correndo de 2 assaltantes que estavam em uma moto. Ela consegue enganar os bandidos e se esconder debaixo da van. A tentativa de assalto aconteceu na última quinta-feira em Rocha Miranda, na zona norte do Rio. Quem conseguiu escapar foi a Milena. Ela contou que já tinha sido assaltada 5 vezes e sofrido outras 2 tentativas nessa região. 5 celulares e muitas das vezes eu não tinha nem terminado de pagar, nem tinha começado a pagar. E aí eu tinha que entrar em outra dívida, outra situação. Foi uma reação assim de, poxa, de novo não, sem condições. O caso aconteceu por volta das 5 da manhã, quando a vítima descia essa rua para ir trabalhar. Momentos antes, ela notou que estava sendo seguida e não pensou 2 vezes quando observou o espaço debaixo dessa van. Eles dão meio que uma volta, assim, na van, ficam olhando, meio que tentando me achar. Aí, uns 3 minutos eles saem, aí eu fico ali uns 5 minutos, porque eu estava meio que em choque ainda. Nesse dia, outras mulheres foram assaltadas, possivelmente pela mesma dupla. Uma senhora levou uma agressão física, né? Então, eu resolvi me dar voz e dar voz a essas pessoas. Como não houve assalto, o caso não foi registrado na delegacia. Em nota, a Polícia Militar informou que criminosos premeditam ações em brechas do policiamento ostensivo, mas disse que o batalhão da área tem intensificado as prevenções a roubos e furtos no bairro. A Polícia Civil monitora quadrilhas que vêm até de outros países para roubar celulares em grandes eventos, como o Rock in Rio, que começa na sexta-feira.
Nos 7 dias de Rock in Rio, 910 mil pessoas vão circular no Parque Olímpico. Para dar segurança a tanta gente, 7 torres de observação serão montadas na Avenida Belardo Bueno com policiais militares. Ao todo, são 570 agentes ligados diretamente ao policiamento da cidade do rock e reforço nos terminais rodoviários por onde quase todo o público deve chegar. Policiamento que vai funcionar basicamente às 24 horas por dia, enquanto houver atividade na área do evento. A Polícia Civil do Rio de Janeiro monitora quadrilhas especializadas principalmente no roubo e furto de celulares, dentro e nos arredores do Rock in Rio. São criminosos do Rio de Janeiro, de outros estados e até de fora do Brasil. São quadrilhas que elas atuam em qualquer grande evento, porque hoje o celular ele não tem mais só aquele valor financeiro do aparelho, né? Você tem uma gama, uma infinidade de informações ali, então existem quadrilhas especializadas só nisso e vamos atuar lá tentando inibir a atuação dessas grandes quadrilhas. A Polícia Civil monitora as redes sociais para evitar fraudes com credenciamento e convidados, já que esse ano o ingresso é digital. Uma delegacia móvel será instalada dentro da cidade do rock. Flagrantes e casos mais complexos serão levados para a Delegacia do Recreio. O Rock in Rio começa na próxima sexta-feira, dia 2 de setembro. Nesse primeiro final de semana, tem shows até domingo, dia 4. Na semana que vem, os shows vão do dia 8 de setembro, quinta-feira, até o domingo, dia 11. Última pausa e a seguir tem o futebol. O Flamengo vence o Clássico e reassume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.
Em setembro, a Feira do Empreendedor do Sebrae Rio está de volta. De acordo com a Organização Mundial do Comércio, o Rio de Janeiro foi responsável por quase 11% de toda a exportação brasileira em 2020. E para falar sobre internacionalização, a Ana Luísa Vasconcelos, da MB2Wear, conversou com a gente. A Ana Luísa é talentosa, é linda, tem uma loja inspiradora e eu quero saber como que começou tudo, a sua carreira. Ela nasceu no projeto da faculdade. Eu queria juntar minhas 3 paixões, que era moda, arte e sustentabilidade. Eu batia meu pé, que eu só queria que a M nascesse e fosse sustentável. Então a gente só trabalha ou com tecido natural, que é linho, viscose, ou tecido biodegradável sintético, que é no caso da poliamida do biquíni. Então você conseguiu unir a arte, que a gente vê inclusive suas pinturas aqui, com a moda, porque depois isso é reproduzido no tecido, e com o meio ambiente, né? De modo que não só não polua, mas ainda ajude a melhorar a situação que a gente está atualmente. Agora, na prática, como que isso se tornou um negócio? Como do lado criativo você virou uma empreendedora? O Sebrae te ajudou nisso? Nossa, o Sebrae me ajudou muito desde o início. A gente fez um projeto com eles até para Paris, alguns anos atrás, que eles ajudaram a gente a precificar, a saber quem era a nossa consumidora. A gente teve que saber exatamente tudo para internacionalizar a marca. Então eles apoiaram bastante a gente nesse projeto. Depois desse projeto, a gente começou a vender para Paris, para Portugal, para o Panamá, para o Haiti, enfim, para muitos lugares que a gente não teria conseguido sem o Sebrae. Então o apoio deles foi realmente muito importante. Eles continuam ajudando, apoiando sempre a gente. A gente vai agora para Nova York. Na verdade, eu moro em Nova York, então eu estou muito animada em poder trazer a Amy para lá. O Sebrae vai apoiar a gente numa feira de atacado lá em Nova York. E a gente está bem ansioso. O Sebrae dá todo o suporte do momento que a empresa decide se internacionalizar ao momento que ela fecha o negócio. A gente olha todo o caminho, toda a jornada que ele tem que percorrer, né? Especificamente na adequação do produto, que é muito chave, e na política e estratégia de comercialização desses produtos ou serviços no mercado internacional. O que mostra que é possível para qualquer pequeno empresário atingir o mercado externo, aumentar o seu faturamento e os seus lucros. A Feira do Empreendedor do Sebrae Rio acontece de 1 a 3 de setembro. A entrada é gratuita, mas as inscrições devem ser feitas pelo site. O vento de novas oportunidades para você. Hora do futebol. O Thiago Carvalho conta tudo pra gente. O sinal de alerta está aceso no Vasco. O time chegou à 5ª derrota seguida longe de São Januário e viu a distância para o 5º colocado na Série B cair para apenas 4 pontos. Ontem, o Cruz Maltino perdeu de virada para o Bahia por 2-1. Não abale nada a classificação, 5 derrotas. Vai valer para frente. A gente vai ter o acesso a A. Pela primeira divisão, no sábado, o Fluminense ficou no empate contra o líder Palmeiras e perdeu o 2º lugar do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai procurar fazer o nosso melhor, jogo a jogo, e vamos ver o que acontece aí no futuro. Quem assumiu a vice-liderança foi o Flamengo, que venceu o clássico contra o Botafogo por 1-0. O resultado deixou os alvinegros a apenas 2 pontinhos do Z4. Já pelo lado rubro-negro, os 3 pontos foram uma motivação a mais para o jogo da Libertadores. Já são 14 jogos de invencibilidade. O momento é considerado um dos melhores na temporada. O foco agora é na América. Nesta segunda-feira, a equipe embarcou para a Argentina, onde na quarta tem o compromisso mais importante do ano. O adversário é o Vélez, pela partida de ida da semifinal da Libertadores. E a ideia é começar a construir em Buenos Aires a classificação em busca do tri. O Jornal do Rio termina aqui. Boa noite e até amanhã.